Vamos lá. Então, Joan Scott, o momento em que vivemos hoje na história das mulheres exige uma perspectiva sintética, e que possa explicar a continuidade e descontinuidade e dar conta das desigualdades persistentes. Dar conta, ou seja, fazer uma reflexão. Essas diferenças se expressam no dia a dia, ok? Na construção e desconstruções. Vamos aproveitar aqui as datas que eu coloquei alguns autores, 1975 a 85, que coloca em destaque a Fluvia Rosenberg. Ela deve saber me conhecer porque eu sempre pronuncio ela, eu tenho um modo de dificuldade de falar sobre, falo flúvia, né? Flúvia, tudo respeito a Rosenberg. Fluviente, as teorias fluvientes de alguns filósofos ligados, todas as teorias são fluentes, a Rosenberg. Então, agrupado de acordo com Saviotti, 1987, sobre os enfoques enumerados a seguir. Vale seguir aí essa sequência, vale ressaltar, no entanto, que esses enfoques se caracterizam mais como linhas de pensamento do que como uma aplicação plena de concepção na prática. Como linhas de pensamento, uma linha de pensamento cuja consequência pode ser um pensamento que você vai refletir, mas as práticas ficam um descompasso, uma complexidade de N fatores. Por isso que eu denominei que os conflitos históricos, desde a história das mulheres, exigem uma perspectiva como Louro, ou seja, como Joan Scott coloca, sintética para explicar a continuidade e a descontinuidade. A continuidade, a descontinuidade. Essa complexidade vai haver conflitos, confrontos. Esses confrontos pode haver neutralidades em alguns lugares. Como eu posso fazer? Ou seja, o fulana conseguiu, mas eu não. Esses confrontos entre a história, entre homens e mulheres, nos coloca baixezas relacionadas às mais destrezas, e essas destrezas que relacionam a nossas características e linha de pensamento. Qual é a sua linha de pensamento? Qual é a minha linha de pensamento? A minha linha de pensamento muitas vezes não vai ser um aparelho ideológico, vai ser um aparelho conveniente para eu conservar ou nós conservarmos essa linha empresarial que está em destaque entre os apogios, entre homens e mulheres e movimentos sociais, que coloca vários departamentos. Como já conceituamos aqui, diz como o Louro diz, nessas três dimensões, entre gênero, raça, etnia e classe. Se nós sabermos determinar, como a Louro coloca, entre fatores documentais, que ela chega a discutir em alguns campos logísticos e meios de comunicação, ligado à maneira de expressar. Como eu, sendo uma voz ativa determinante, ligado à motricidade ou à corporeidade, eu não vou preocupar ou não vou discutir entre esses dispositivos, que é a raça, que está ligada ao que? A etnia. Há uma diferença entre raça e etnia? Há uma diferença entre classe? Qual é a diferença de raça? Raça é uma espécie. E a etnia é um etnocentrismo? É algo etnográfico, ou seja, primeiro tem que ter uma raça para haver um campo etnográfico. Depois, para ter uma raça etnográfica, aí foi aceito, houve um campo de propriedade, propiciência, e houve o quê? Uma etnia, e essa etnia houve classes. Primeiro surgiu a raça, e a raça vai surgir o quê? Primeiro, o gênero é a espécie, a semente, a raça. Aí a raça vai construindo. Depois, a etnia relaciona o quê? Os campos patriarcais são perguntas. E classe, são perguntas que eu estou perguntando.
que nós vamos chegar em algum lugar, mas depois vai vir aqui uma continuidade e uma descontinuidade. O que é ser homem, o que é ser mulher, entre essa radicabilidade diferenciada e os seus aspectos diferentes. Okay? Então, quando falamos sobre o conservadorismo, o conservadismo, o ativismo, sei, fica ao nosso ver, não sei, com uma colocação ambígua, que eu não sei, mas eu devo ser, eu devo conhecer, eu devo saber, mas coloco eu não sei para ter um aspecto coerente e importante de reflexões e pensares. O pensar e os pensares, as pensadoras, os pensadores, os pensadores, colocam uma condição de ou norteia mais ou menos a superioridade e a inferioridade. Vai depender da etnia e classe, vai depender da raça e o gênero e o campo histórico feminista de cada país e cada estado. Ok? A condição de inferioridade social da mulher como algo natural do próprio sexo, determinado pelo fator biológico. Naturaliza ou naturalista. Naturaliza é uma colocação melhor que vai concepcionar, que venha naturalizar, ortogar, quantificar, ou seja, esses processos sociais. Esses processos sociais colocamos pontinhos em N fatores que venha naturalizar, porque esses processos têm N fatores, somente fatores de poderes, de forças e tipicamente locais que possam ser colocados, maneiras que venha adverbiar a nossa própria maneira eloquente de dizer o que é mulher, o que é homem, na maneira de enaltecer fatores que venha ser inserido no nosso dia a dia. Nós olhamos em dispositivos e canais digitais, e o próprio canal digital tem as suas colocações, que as próprias mulheres colocam, homens também, e homens, mulheres, e a sua identidade relacionada ao gênero. Quando eu falo sobre gênero, eu falo sobre identidade, espécie. Quando eu falo sobre gênero, eu falo sobre, ou seja, uma entidade. Quando eu falo sobre gênero, eu falo sobre uma identidade racionalista, raça. Embora nós temos que ter cautela, quando eu falo sobre racionalista, raça, tá ligado? A racionalidade, ou falamos de etnia, falamos também de faixa etária, tá ligado? Etnia. E quando falamos de faixa etária, falamos de idade média. A idade média e classificações. Quando falamos de classificações, falamos de formas, maneiras de comer, beber, se alimentar, corpo, seus meios, ou seja, as confrontações, as neutralidades e meios que venham ser, ou seja, uma pegada neutra nas suas partes ligado a impostos e o capitalismo e o empreendedorismo. Quando eu falo sobre capitalismo e empreendedorismo, o empreendedorismo é o quê? Uma maneira que eu vejo como um todo o liberalismo. E é lógico que eu vou entender o liberalismo como um campo de conservação pacificatória, que vai relacionar um campo libertatório. Então isso está me enganando, porque se é liberdade, é um tipo de lábia que eu vou discutir tipicamente na minha rua a cada dia. Vou dar liberdade para ti, mas vou ganhar algo em troca. Vou aumentar o teu salário, mas também eu vou aumentar em trocas de saberes ligado ao plano econômico, o FMI, ou seja, ok? Ou a própria ONU, Organização Mundial das Nações Unidas. Quando eu falo Estados Unidos, eu falo que as questões não é querendo ser melhor que doutores ou pós-doutores ligados à economia ou à economicidade, mas uma liberdade ligada ao conservadorismo, uma liberdade ligada ao próprio liberalismo, que vai buscar alcançar a liberdade formal, mas já que esbarra nos limites impostos pelo capitalismo.